Será que os pais sabem se comportar diante dos filhos em caso de separação? Nós vamos conversar agora com a especialista em terapia de família, Sônia Flores. Boa tarde. Boa tarde, Isabela. O que os pais fazem de errado? Né? São palavras, são frases. O que a pessoa tem que ficar atenta ao quê? Tem que ficar muito atenta às palavras, porque, na verdade, os dois, pai e mãe, o casal, se constituem como a autoridade máxima para os filhos. Então, aquilo que o pai fala sobre a mãe e vice-versa, vai pesar muito para os filhos, como sendo a verdade, certo ou errado, né? E então isso causa nas crianças a dificuldade de amá-los, a culpabilidade, né? O amor e o ódio muito acirrado. E podem ser frases simples como dito ali na reportagem: a mamãe vai ficar triste porque você vai ficar com o papai. Ou o papai vai ficar triste, porque hoje os pais também ganham muito a guarda dos filhos. São frases como a senhora poderia dar exemplo? Há exemplo também dos homens que falam: sua mãe é uma louca. A senhora foi direta, assim. Sua mãe, olha só, sua mãe é burra. Ah, que coisa, essa mulher, sua mãe foi sempre assim. Enfim, enfatizando o que poderia ser errado ou verdadeiramente ou não. São palavras muito fortes para uma criança, um adolescente? Muito forte. Então os pais precisam de entender que eles têm um peso muito grande. Às vezes eles entendem e querem ser pesados, não é? Mas se eles estivessem mais preocupados em cuidar dos filhos e fazê-los felizes, e não preocupados em guerrear ou atingir o outro, eles conseguiriam ter um pouco mais de respeito ao se dirigir ao cônjuge, né? Ao ex-cônjuge, né? Dessa forma. Essa linguagem falada para uma criança ou um adolescente, ela é muito importante. Só citar isso, falar isso, já causa problemas nas crianças? Causa pelo seguinte: como que eu vou amar uma pessoa que é burra, inadequada, louca, preguiçosa, enfim, um cafajeste, entendeu? É mole, né? É desonesto. A criança fica confusa. E essa confusão, Isabela, causa uma situação tão insegura na criança que a gente chama de uma linguagem esquizofrênica. O que ele pode provocar no futuro dessa criança em relação à personalidade? Bom, primeiro, vamos dizer assim, procurar, né, um parceiro ou uma parceira assim, tão maluca quanto essa relação do pai e da mãe. Pode acontecer o contrário. Achar que isso aí é amor, e aquela história de tapas e beijos, porque é muito perigoso, né? Você fazer esse amor, fica muito bonito na música, entre tapas e beijos, nós vamos nos amando, né? Mas isso é uma situação, assim, no limite. A criança fica com baixa estima e acaba procurando... Fica também com baixa estima porque ela percebe que ela é massa de manobra. Ela percebe. Percebe. E que ela não é o foco da relação, mas ela é um pombo correio, um moleque de recado, entendeu? E uma pessoa assim que traz muito problema, aí começa um sentimento de culpa, né? Sabe? Ele que traz problema para os pais. Agora, hoje em dia é muito comum as famílias, como se diz assim, uma mãe com muitos filhos, o pai com muitos filhos, se separam e se casam com outros. São famílias grandes, de meios irmãos, madrastas. É muito difícil conviver hoje com essa situação? Olha, tem sido cada vez menos difícil, porque isso tem sido discutido, isso tem sido falado, né? A questão das madrastas, padrastos, etc. Mas a família ainda é a família nuclear ou a família estendida, com vários casamentos, né, de pai e mãe, vários meios irmãos, ainda é o melhor lugar para a gente criar as pessoas, sabe? Não existe um lugar melhor, mais aconchegante, que as pessoas cuidam mais, apesar de haver, vamos dizer, uma situação intrincada aí. Essa convivência tem que ser discutida, falada e tem que ser boa. Tem que ser boa, quanto melhor, melhor. Melhor para o cidadão futuro, né? Para o adulto futuro. E, obviamente, que nas famílias ocorre tudo que ocorre na sociedade em geral. Ciúmes, né? Inveja, competição,
raiva, mas tem muito amor, muita solidariedade, muito companheirismo, tá? As pessoas têm que ser adultas para ver isso, né? Exatamente. As pessoas têm que ser adultas. E ser adulto é exatamente assumir responsabilidades. E terminar um casamento não significa terminar a relação com os filhos, não é? Então, essa relação tem que ser muito bem cuidada. E isso é uma discussão que não se acaba, Não se acaba hoje. Mas a senhora deu boas dicas aqui. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada.